Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, dia 8 de março de 2021, eu, a vossa professora Sônia Santos, estou aqui para iniciarmos mais uma disciplina de tópicos 1. Quero muito que vocês estejam bem na noite de hoje, as famílias. Quero aqui realmente levar meu forte abraço a todas as mulheres, batalhadoras, guerreiras, que depois de um dia exaustivo de trabalho, ainda assim a gente está aqui frente a frente, buscando conhecimento, buscando melhorias, não só para nós, para nossas famílias também. Então vamos nos dar as mãos, é um momento realmente de reflexão, é um momento de buscar conhecimento, é um momento da gente estar em união. Um fortíssimo abraço a todos. A nossa disciplina deve iniciar já com o tópico 1, com o seu pitch que já está lá na sua plataforma. Vocês já podem fazer então a observação de todo o pitch, né? E estou à disposição para qualquer dúvida. Um fortíssimo abraço, uma excelente aula. Fiquem com Deus. Um forte abraço. O primeiro assunto que nós vamos falar na disciplina de tópicos 1 são as demonstrações financeiras. Claro, é evidente que todos vocês já estiveram estudando uma vez ou outras vezes sobre a demonstração financeira, mas nunca é tanto assim que vocês não possam rever essa disciplina. Afinal de contas, nós estamos falando de uma disciplina que ela é muito pedida, exauridamente requisitada pelo exame de suficiência, pela prova do CRC. Então, se vocês estiverem muito bem enfronhados dentro desse conhecimento, com certeza vocês terão sucesso. Quero que vocês se empenhem, tirem as dúvidas, participem desse bloco, porque ele vai fazer a diferença na hora da sua prova. Com certeza, vocês lembrarão das palavras de vossa professora. Olá, vamos então dar sequência. Nós não poderíamos iniciar a nossa disciplina sem primeiro dar um enfoque, né? No Comitê de Pronunciamentos Contábeis 26. Que é a apresentação e divulgação das demonstrações contábeis. Nós sabemos que todo fim de ano um tema sempre ganha destaque: as apresentações e divulgações das demonstrações contábeis. A grande quantidade de demonstrações a serem fechadas e consolidadas é um desafio para qualquer entidade, principalmente quando a empresa se sujeita à obrigatoriedade de aplicar o CPC 26. O CPC 26 atua com o objetivo de uniformizar a apresentação das demonstrações contábeis, segundo as regras internacionais. A uniformidade e consistência das demonstrações asseguram a comparabilidade tanto para as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade como as demonstrações contábeis de outras entidades. Nós sabemos que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, eles trabalham em consonância a toda a contabilidade que nós chamamos hoje de contabilidade internacional. E por que isso? Porque nós precisamos de padronizar a contabilidade, tanto aqui no Brasil como em outros países. Então, o CPC 26, ele faz um destaque às demonstrações contábeis, né? Quanto, inclusive, nas suas demonstrações, como elas serão fechadas, consolidadas e como elas serão divulgadas. E existe ainda uma questão chamada as demonstrações em comparabilidade e as demonstrações atuais que serão, então, consolidadas com as demais. Tá? Então quero que vocês prestem muito atenção nessa disciplina. É uma disciplina que faz muita recorrência à prova do CRC, tá? E já fico à disposição para nós irmos tomando outras situações e tirando as dúvidas de vocês. Então, nesse cenário, o CPC estabelece requisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretrizes para sua estrutura e os requisitos mínimos para o seu conteúdo. Vale ressaltar que, embora muito importante, a norma apresenta certa dificuldade na sua interpretação, considerando sua pouca fundamentação teórica, baseada em um conjunto de regras e determinações.
Mas o objetivo do presente estudo é facilitar o máximo a compreensão da norma, traduzindo seus conceitos de uma forma simples e organizada. O tema de hoje são os aspectos gerais das demonstrações contábeis, a sua aplicação, compensação, formalidades, dentro de outros assuntos correlatos. É claro, evidente, como o assunto é bastante técnico, então a gente traz um estudo para que possamos permear e conhecer o CPC 26, mas de uma forma um pouco mais fácil. Nós temos que entender que os aspectos gerais das demonstrações contábeis dentro do CPC tem a sua aplicação, a sua compensação, as formalidades, a obrigatoriedade e outros aspectos que eu quero, até o final deste vídeo, mostrar para vocês. Vamos lá então, dando sequência já no nosso slide número 5, o alcance e aplicação do CPC 26. Uma dúvida comum é sobre o alcance e aplicação do CPC 26. Até as entidades sem fins lucrativos podem ser obrigadas a aplicar a norma e a apresentação das demonstrações contábeis. Uma pergunta. A própria norma responde que sim, porém, com uma ressalva, até as entidades sem fins lucrativos, sendo do setor público ou privado, que venham a aplicar o pronunciamento, podem ter que retificar as descrições usadas para itens específicos das demonstrações contábeis e mesmo para as próprias demonstrações contábeis. Semelhante às entidades que não tenham patrimônio líquido, tal qual definido pelo pronunciamento técnico CPC 39, instrumentos financeiros, a apresentação como algum fundo de investimento e entidade cujo capital não seja patrimônio líquido, por exemplo, algumas entidades cooperativas podem ter que se adaptar à apresentação nas demonstrações contábeis dos interesses e participações dos seus membros e proprietários. É claro, evidente, quando a gente fala, por exemplo, da questão do CPC, e nós estamos falando das demonstrações, a sua aplicação, o seu alcance, até onde, quais são as entes que são obrigadas, né, a realmente tratarem o assunto dentro do que nós chamamos de CPC, e nesse caso o 26. Mesmo uma entidade sem fins lucrativos, elas podem ser obrigadas a estarem com suas demonstrações e a apresentação em consonância com o CPC? Sim. Até porque essas mesmas entidades, por mais que elas não tenham patrimônio líquido, elas podem ter, por exemplo, algum tipo de atributo ou algum tipo de tratamento, ou mesmo recebam dinheiro de entidades que possuam patrimônio líquido. Então, por isso que elas devem e de repente ser obrigadas a utilizarem o CPC 26 também. Demonstrações contábeis do propósito geral. Demonstrações do propósito geral, segundo o CPC 26, são aquelas cujos propósitos residem no atendimento das necessidades informacionais de usuários externos que não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender às suas necessidades peculiares. As demonstrações devem representar apropriadamente a posição financeira e patrimonial e o desempenho dos fluxos de caixa da entidade. Muito interessante esse nosso slide número 6, porque ele busca na visão do investidor, ele busca na visão do terceiro, já que ele não tem esse dia a dia da empresa para que ele possa, então, estar por dentro de algumas peculiaridades dessa empresa. Mas, com a questão do CPC, ela sim, como investidor, como terceiro, ele tem condições de fazer as análises dessas demonstrações financeiras e buscar um entendimento como que está a saúde financeira daquela empresa a qual ele tem investimento naquele momento. Isso é muito importante. Vamos manter o foco, então, no CPC 26 e vamos estar apresentando para vocês o conjunto completo que nós vamos estudar nesse tópico, nessa disciplina, sabe, sobre as nossas demonstrações contábeis. Nós sabemos que as demonstrações contábeis ela é elencada por alguns relatórios.
cada um com seu nome específico, com a sua estrutura, sua abrangência. Mas vamos entender um pouquinho. Balanço patrimonial, ele é produzido ao final de um período. Professor, o final de período pode ser um ano? Pode ser um ano, como pode ser trimestralmente, ou o período necessário para a sua aquisição. Demonstração do resultado do período, também, onde se busca então apreender se naquele período a empresa teve lucro ou prejuízo. Demonstração do resultado abrangente do período, ao que poderia estar adicionando ou não para o próximo verificação de lucro em cima de uma DRE. Será que de repente a empresa terá que pagar um volume maior de um financiamento? Será que a empresa tem que receber uma ação de uma determinada causa? Então tudo isso ele é colocado nessa demonstração. A demonstração da mutação do patrimônio líquido do período, onde busca entender se de um período para outro como esse patrimônio ele alçou o voo, ele aumentou, de que forma ele está produzido ou ele diminuiu. Porque de repente você tem um patrimônio líquido, né, em um lucro da empresa. Ou então você tem um patrimônio líquido e tem um lucro que pode ser ações que você comprou de uma outra empresa. Demonstração de fluxo de caixa do período, nós trabalhamos muito com essa questão, porque vamos tratar exatamente de toda a valorização, de toda a riqueza produzida por esse caixa, tudo que ele pagou e recebeu. Temos inclusive o DVA, que é a demonstração do valor adicionado, quanto esta empresa produziu de riqueza e foi então, nós temos uma demonstração do valor adicionado, o que foi distribuído a terceiros, o quanto cada um desses terceiros conseguiu pegar o seu quinhão, que seja, por exemplo, a questão dos colaboradores, dos fornecedores, dos pagamentos de tributos. Então, tudo isso foi o que? Uma geração de riqueza que conseguiu produzir algo que atendesse em conformidade às necessidades do colaborador, do fornecedor, do pagamento do tributo. Voltamos então já no final, notas explicativas, que compreende resumo das políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Quando a gente fala em notas explicativas, é muito interessante que nós façamos a leitura em uma divulgação dessa questão das demonstrações contábeis, porque ali tem muitas informações que vocês não vão conseguir, de repente, enxergar, contabilizar em uma dessas demonstrações, e ela vai estar lá então nas notas explicativas. E a outra são informações comparativas de um período anterior para o atual. Pressuposto da continuidade, slide número 8. Quando da elaboração das demonstrações contábeis, a administração deve fazer a avaliação da capacidade da entidade em continuar em operação no futuro previsível. As demonstrações contábeis devem, portanto, ser elaboradas no pressuposto da continuidade, a menos que a administração tenha a intenção de liquidar a entidade ou cessar seus negócios. A entidade não possua uma alternativa revista senão a descontinuidade de suas atividades. Assim, quando a administração tiver ciência ao fazer a sua avaliação de incertezas relevantes relacionadas com eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da capacidade da entidade continuar em operação no futuro previsível, essas incertezas devem ser divulgadas. Bom, bastante coloquial as palavras, porém ela está dizendo simplesmente o seguinte: as demonstrações financeiras elas vão demonstrar para os interessados, público interno, público externo, como é que está a saúde financeira da sua empresa ou da empresa em questão. Então,
Aos interessados, deverão então estar diante de uma certeza de que a empresa possa estar operando no próximo pleito, ou no próximo momento, ou no próximo ano, ou no próximo exercício social. Então, pessoal, o que serve a demonstração financeira nada mais é de dar aquele start para os seus investidores, para o público interno e externo, de como que está a empresa naquele momento. Como está a vitalidade financeira? Ela será capaz de passar para o próximo exercício social, sim ou não? Agora, se a administração achar por bem que deva dar a descontinuidade de uma empresa, ela poderá fazer isso no fechamento também das demonstrações financeiras. Então, eu quero muito que vocês entendam a profundidade, a necessidade e o tão rico é esse bloco para que vocês possam desfrutar, estudar e entender, porque a partir de agora vocês estão realmente com foco para o exame de suficiência, tá? Então, esse nosso slide número 8 fala exatamente disso. Ao término da aula de hoje, na nossa primeira aula da disciplina de tópicos 1, nós vamos então estar falando sobre as nossas demonstrações financeiras. Quero muito que vocês se aprofundem nessa disciplina, porque ela responde por grande parte do desenvolvimento e também do sucesso da prova de suficiência, o exame de suficiência, a prova do CRC. Então, busquem mais conhecimento, vão atrás, porque isso realmente vai valer a pena para vocês, tá? Gostaria já de dizer para vocês que na plataforma você já tem um trabalho, tá, sobre a disciplina de tópicos 1. Já tem uma data, então, para ser entregue lá na disciplina. Já tenho também o pitch de vocês, também já está lá na plataforma da Fax. Bem, conheçam, usufruam dessa plataforma, porque ela é muito interessante, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço a todas e a todos. Feliz Dia das Mulheres, tenham uma excelente aula. Muito obrigada, até mais.